Eu estou bem empolgado hoje, então quero passar essa empolgação para você. Enquanto as pessoas estão chegando, deixe-me dizer o seguinte: hoje nós vamos falar sobre a igreja, eu chamo a eclesiologia e o Espírito Santo, mas no primeiro aqui eu resolvi chamar a atenção para a igreja na força do Espírito. A igreja na força do Espírito. Vocês lembram que nós falamos primeiro sobre Deus e a humanidade. Depois nós falamos sobre Cristo como Deus, Senhor e Salvador. Hoje eu vou falar um tema sobre a igreja conectado com a realidade do Espírito Santo. E depois, finalmente, nós vamos falar sobre a esperança e o novo céu e a nova terra. Então, se prepare para que a gente depois vai voar mais, tá bom? Quando eu quero começar a falar sobre a igreja, pode parecer que é um assunto que eu já sei muito, mas você vai ficar surpreso com este assunto. Preste muita atenção. A vida cristã é você viver uma nova vida. Preste atenção. Ser cristão é viver a nova criação. É isso que você tem que gravar. Quando você é chamado à vida em Cristo, você é chamada a viver a nova criação. Há uma velha criação e há uma nova criação. Quando você vai em Gênesis, você tem a velha criação. Quando você vai em João, você tem a nova criação. Atos está falando da nova criação. Os evangelhos estão falando da nova criação. A igreja é composta daqueles que foram nascidos de novo para viver a nova criação. Significa que você precisa aprender a viver na presença do ressuscitado. Para pensar nisso. A igreja não é uma religião. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é dos chamados para a nova criação. Quando você evangeliza, você está chamando alguém da velha criação para a nova criação. A nova criação tem a ver com Cristo, tem a ver com o novo nascimento, tem a ver com a nova vida, tem a ver com o Espírito Santo, tem a ver com a ressurreição. Paulo teve que aprender essa lição logo. Quando Paulo era um perseguidor da igreja, ele não sabia bem o que estava fazendo, e um dia Deus o derrubou na estrada de Damasco. Quando ele estava na estrada de Damasco, preste muita atenção nisso, Jesus apareceu para ele, ou falou com ele, né? E disse assim, ele disse, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Quem que ele estava perseguindo? A igreja. Ele pegava os irmãos da igreja e levava para a prisão. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mexer com a igreja é mexer comigo. Não toque na igreja, senão você está tocando em mim. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu disse que foi a primeira grande aula de Paulo. Ele teve uma aula direto com o ressuscitado. E a aula primeira que ele recebeu foi de uma eclesiologia cristológica. Porque fala, eu sou Jesus a quem tu persegue, eu estou perseguindo a igreja. Espera um pouco, tem uma conexão aqui entre Cristo e a igreja. Essa é a primeira aula. Eu fico triste quando eu falo esse assunto, porque eu acho que tem muita gente que está na igreja há muito tempo e nunca teve essa aula. Ele nunca aprendeu que a igreja tem a ver com Jesus Cristo. Ame a igreja. Ame a Cristo. Eu me lembro quando eu era criança, adolescente, eu de novo vou citar o reverendo Jonas Dias Martins. Ele tinha uma frase que eu nunca esqueci, que eu ouvi em toda a minha infância. Ele dizia o seguinte, ame a Cristo.
ame muito a Cristo. Depois dizia, ame também a igreja. Quem ama Cristo, ama a igreja. Eu nunca esqueci disso. E quando eu fui mergulhar no mundo da teologia, é isso que eu descobri. Que quando a Bíblia fala sobre a igreja, Jesus está dizendo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Você já pensou se Jesus chegasse para você e falasse, quem és tu, Senhor? Ele falasse, eu sou Jesus de quem você fala mal o tempo todo. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus de quem você diz que não precisa mais. Quem? O Senhor falou, não é isso. Eu sou Jesus a quem tu rejeitas, quem você critica, quem você diz que não precisa mais. Vou dizer para você, eu não acredito na história de desegrejado. O que existe é descristianizado. Pessoas que perderam Cristo. Quem perdeu Cristo, também perde a igreja. Eu sou Jesus quem tu rejeitas. Por isso que é bom teologia. Porque teologia destrói essas falcatruas de religião humana. E as pessoas foram perdendo isso. O problema é que as pessoas foram criando religiões e muita coisa que é chamada de igreja não passa de religião, de clube religioso. Então eu quero hoje quebrar esse paradigma. A igreja não é um clube religioso, onde tem pessoas para se entreter. A igreja é a igreja de Cristo. A igreja é o povo de Deus. A igreja é o templo do Espírito Santo. A igreja é o corpo de Jesus Cristo. Nós temos que entender o que é a igreja no padrão de Deus. Quem és tu, Senhor? Faça-me compreender a igreja. Eu sei que muita gente que me ouve não vai gostar disso, porque eles pensaram que podiam viver sem a igreja. Aí Jesus já chega dizendo que não dá certo isso. E olha que interessante, Paulo podia ter dito, bem, agora eu vou fundar a minha igreja, eu não preciso de mais nada, porque eu já tive revelação direta de Jesus. Mas ele faz a boa pergunta. Sabe o que ele pergunta? Que farei, Senhor? Sabe o que Jesus disse para ele? Procure a igreja. Você vai entrar na cidade, dá o endereço, dá o GPS certinho, e ele vai lá. E o próprio Espírito vai lá para Ananias e diz, vai vir aí um homem, você vai recebê-lo, ele é Saulo, e ele leva o maior susto. Esse homem é o que eu quero estar longe dele. Aí Deus diz assim, ele é para mim um vaso escolhido. A pessoa tremenda, que revelação. É a pessoa que mais o crente queria estar longe, é de Saulo. Ele é famoso, perseguidor da igreja. E este homem obedece o Espírito. E quando Saulo chega, sabe o que ele fala? Irmão Saulo. Ele entendeu. Estou diante do meu irmão. Porque ele já faz parte da igreja. E ele já é batizado, cheio do Espírito, abre os olhos e começa a ver. Ele precisa primeiro ver a igreja, para depois ver toda a realidade. Ele teve que ficar cego para poder ver. Aliás, porque ele tinha uma cegueira maior antes. A luz de Cristo o curou da primeira cegueira e agora ele começa a ver a realidade da igreja. Não é maravilhoso isso? Veja, este homem é tocado e ele depende da igreja. E agora ele descobre algo,
que ele precisa da igreja para tudo, porque o primeiro plano que o pessoal descobre quando ele se converte é matá-lo. Porque imagina, esse homem vai ser um problema tremendo. Você imagina Saulo agora pregando o evangelho, e eles articulam o seguinte: vamos matá-lo na saída da cidade. Só que o serviço de inteligência da igreja está funcionando, e uns irmãos avisam os outros, e eles planejam tirá-lo da cidade sem que ninguém veja. E ele tem que descer da muralha da cidade pela janela, dentro de um cesto. Você imagina o grande Paulo, o grande Saulo agora, descendo no cesto. Mas eu quero que vocês entendam. Alguns irmãos estão segurando o cesto. Olha que Paulo tem que aprender de novo. Eu preciso da igreja. Cada um que segurava aquela corda era a igreja. Eu preciso da igreja para viver. Irmão, não adianta você falar, eu posso ser sozinho. Tem gente que diz, eu estando bem com Deus, não preciso de mais ninguém. Está totalmente fora da Bíblia. Saulo já aprendeu logo de cara. Eu preciso da igreja para me receber. Eu preciso da igreja para me curar. Eu preciso da igreja para me dar a direção. E agora eu preciso da proteção da igreja. Eu vou dizer algo que eu acho tremendo. Quando os homens estavam segurando aquele cesto, eu fico pensando, eles olhando assim, puxa, e se ele abandona a fé? Será que não é melhor soltar esse cesto? Não, mas eles vão soltar aquele cesto com cuidado, porque quem está ali é o irmão. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Aqueles homens não sabiam o que estava dentro do cesto. Você diz sabia, era Saulo, que acabou de se converter. Paulo, eles não sabiam. Eu vou dizer o que estava dentro do cesto. Dentro do cesto estava a carta aos Romanos. 1ª e 2ª Coríntios. Sabe o que estava dentro do cesto? As cartas pastorais. Sabe o que estava dentro do cesto? A teologia da igreja. Sabe o que estava dentro do cesto? A nossa maturidade espiritual. Aqueles homens estavam segurando tudo o que estamos aprendendo aqui hoje. Quando você chegar no céu, lembra deles, dá um abraço a eles. Aproveita que hoje é o dia do abraço. Sabe por quê? Por causa deles, o evangelho chegou. Tudo que Paulo pregou chegou aqui. É isso que eu quero dizer para você, a igreja. Nós somos filhos da igreja. Somos frutos da igreja. Por isso, cuidado quando você estiver segurando, porque você não sabe quem está perto de você. Seus filhos, netos, possibilidades. O que tem dentro do cesto? O que está dentro do cesto? E aí entra a igreja. Os ministérios da igreja. Quando você estiver no ministério, talvez você não esteja dentro do cesto, mas está segurando a corda. Com cuidado, o que está dentro do seu cesto. Quem é você dentro do cesto? Quanta coisa Deus pode fazer ainda através da sua vida. Por isso a gente precisa da igreja. Paulo está entendendo, sem a igreja eu não posso mais viver. São as primeiras aulas dele. Ele chega a Jerusalém, aí ele precisa chegar nos apóstolos. Quem dos apóstolos vai conhecer, vai confiar nele? Vai que é uma estratégia desse sujeito. Ele é esperto demais, ele vai querer pegar a gente tudo de uma vez. Mas daí tem um homem chamado Barnabé. E Barnabé acredita do que Deus está fazendo na vida dele. A igreja precisa de Barnabé. Tem hora que ninguém acredita em você, mas Barnabé acredita. Porque ele vê que ninguém vê. Ele compreende o que ninguém compreende. Ele percebe o que ninguém percebe. E é ele que liga Paulo aos discípulos. Veja a igreja. De novo,
ele entende que ele precisa da igreja. E este homem acaba tendo a revelação maior que existe sobre a igreja. E ele descobre que a igreja, ela existe no poder do Espírito Santo. A igreja de Deus. Então, veja, estou começando a mostrar para você a eclesiologia reformada. Compreender a igreja nessa categoria do projeto de Deus. Agora eu vou repetir com o reverendo Jonas. Ame a igreja. Ame muito a igreja. Ame a Cristo. Ame muito a Cristo. Eu tenho sido pastor há quase 50 anos. Vou dar um resultado para você de uma experiência minha. Quem ama a igreja é que tem tido uma vida cristã genuína. Eu nunca encontrei um crente de verdade. Nunca. Que não amasse muito a Cristo e que não amasse a igreja. Estou falando agora 50 anos de experiência. Se existir, eu ainda vou encontrar. Mas eu nunca encontrei alguém que teve uma vida relevante em Deus. Relevante no mundo, relevante na história, relevante na família. Que além de amar a Cristo, também não amasse a igreja. A gente tem uma explicação, a gente tem uma expressão no seminário que é pica-fumo. Todo crente que não ama a igreja é pica-fumo. Não leva a nada. Por isso é muito importante você ser curado disso. A cidade está cheia de pessoas que nunca compreenderam a igreja, porque também nunca compreenderam Cristo. Talvez compreenderam filosofia da religião, mas não entenderam o Cristo que chama você para viver na igreja e para viver na igreja para a honra, para a glória de Deus. Claro que eu estou falando a igreja, não a instituição igreja. Estou falando a igreja de Cristo. Estou falando da igreja corpo de Cristo. Estou falando da igreja como esta gestação do ressuscitado, que marca você, que muda você, que transforma você. Deixa eu colocar algo para vocês aqui agora. Eclesiologia e o Espírito Santo. Na eclesiologia reformada, eu quero ler algumas coisas porque isso vai ajudar você junto comigo a pensar. Na eclesiologia reformada, a igreja é vista além de si mesma. Grave essa expressão. Quando eu falo reformada, os reformadores começaram a compreender a igreja. Compreende-se desde a Trindade. Por quê? Porque a igreja ela é fundamentada no Deus triuno. E é isso que é importante quando a gente coloca, porque ela tem uma origem divina. O que é a igreja, do ponto de vista bíblico? Ela tem uma origem divina. Para não complicar muito, eu não vou muito fundo com vocês, mas ela é, em latim, Trinitate Ecclesiae. É uma igreja fundamentada no Deus triuno. Atenção, ela tem uma cabeça celestial. A igreja tem uma cabeça celestial e você faz parte do corpo de Cristo. No corpo de Cristo, nós somos membros. Mas Cristo é o cabeça. E ser membro da igreja significa ser membro de Cristo, sendo membro uns dos outros. Você não pode dizer assim, eu sou membro do corpo de Cristo e não quero saber nada dos outros. A Bíblia não fala isso, diz somos membros uns dos outros. Esse um dos outros tem gente que quer tirar fora, porque está na Bíblia, é ser membros uns dos outros. Significa que você não é sozinho a igreja. Não, eu estou sozinho, só eu e Cristo, não preciso de mais nada. Eu nunca vi um dedão andando sozinho na rua. Eu não preciso do corpo. Resolvi ficar totalmente sozinho. Tem crente que é igual aquele um da família Adams, a mãozinha. A mão anda sozinha. Né? Crente Adams. Aí eu sou sozinho. Eu já vi pé sem dedo, mas
dedo sem pé, não. A igreja é o corpo de Cristo. E tem um cabeça, e o cabeça é Cristo. Uma coisa boa para você pensar é que a igreja é boa de cabeça. Esse assunto está resolvido. Não atrapalhe. Se não atrapalhar, já está fazendo muito bem. Diz que foi o reverendo Jonas que ensinou o reverendo Messias, e depois ele ensinou para mim. Ele disse, olha, se nós não atrapalharmos, já estamos ajudando muito. Então aprende isso também. Porque a igreja é boa de cabeça. E o diabo é ruim de cabeça, porque a cabeça dele foi esmagada. E tem gente querendo seguir o cabeça esmagado, depois, em vez de cabeça glorificado. Você tem que decidir logo o que você quer na sua vida, né? Então, é incrível que nós podemos viver uma vida que vale a pena, né? Para a glória de Deus. Então, é isso que você começa a entender. E a igreja tem uma origem divina, tem uma cabeça celestial, tem uma missão no mundo. A missão da igreja é a missão de Deus, a gente chama de Missio Dei, quer dizer, é Deus que quer fazer a missão. O que Deus quer fazer através de você, através dessa igreja? Qual o destino dessa igreja nessa cidade? Missio Dei. Tem que alinhar com a missão de Deus. Cada um de nós descobrimos o nosso lugar no corpo de Cristo, para sermos igreja para a honra, para o louvor e para a glória de Deus. Temos uma missão. Repete comigo, temos uma origem, temos uma cabeça celestial, temos uma missão no mundo, e olha que bonito, e temos um destino eterno. Qual o destino eterno? Isso faz da igreja uma igreja que em latim se fala ecclesiae viatorum, uma igreja a caminho. Ela está indo, ela não é parada, ela não é estática, ela está indo para o reino de Deus. Por isso a gente cresce, por isso a gente avança. A igreja não é um fim em si mesma, ela tem uma missão e ela está a caminho. A igreja tem um destino eterno, a igreja tem uma missão no mundo, a igreja tem uma cabeça celestial, a igreja tem uma origem em Deus. Tudo foi criado nele, por meio dele e para ele. Quando eu penso nisso, eu começo a descobrir o que eu comecei falando hoje, que é a igreja é uma nova criação, chamada por Deus para estar em Cristo e está em constante processo de edificação e santificação. É isso que, quando você pensar, o que pensa a tradição reformada, quando eu falo tradição, gente, com T maiúsculo, que é a tradição dos apóstolos vem lá e marca os reformadores, a igreja é uma nova criação. Viver a vida de Cristo e fazer parte da nova criação. A semana passada, né, foi que eu falei sobre isso, que a velha criação, ela está condenada, não tem futuro. A nova criação faz parte do novo homem criado segundo Cristo. Tem um texto que eu gosto demais em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, quero que você grave isto. Contemplando o Senhor, somos transformados. Repete comigo, somos transformados. Somos transformados, somos transformados. Como? Contemplando o Senhor. Somos transformados de glória em glória. De glória em glória. Como pelo Senhor o Espírito. Interessante que a Bíblia mostra que a nova criação, ela é progressivamente transformadora e transformada dia após dia. Ela é transformada. Então, a igreja precisa estar diante do Cristo vivo, contemplando o Senhor ressuscitado, somos transformados. O culto é o lugar em que você está contemplando o Senhor e sendo transformado. Preste atenção, vida cristã é ser transformado. O resto é religião. Daí você tem, na religião você tem a glória desvanecente. Ela vai se apagando.
Na igreja de Deus, não. Você tem a glória de glória em glória. Glória em glória. Glória em glória. Temos que ser a igreja. Minha proposta aqui é que nós sejamos a igreja. Porque a igreja é de glória em glória. A igreja está se apagando, então não tem a ver com Jesus. Jesus, a glória vai brilhando mais. Eu quero que você compreenda isso. É um paradigma novo isso, se você pensar. De glória em glória. Repete comigo. Somos transformados. Estou sendo transformado. De glória em glória. Cada vez mais. Contemplando o Senhor. Aí isso muda os cultos. Isso muda a pregação. Isso muda nossas vidas. Isso muda a nossa missão. Dá uma nova dinâmica. Porque somos transformados. E Paulo está dizendo, não somos como Moisés. Porque Moisés também tinha um brilho. Só que daí ia apagando. Está no texto ali. Ia desvanecendo. E Paulo diz, nós não somos igual a Moisés. Que punha o véu. Desde criança eu aprendi que ele punha o véu para a turma não ver a glória. Mas Paulo conta para a gente que é o contrário. Ele punha o véu para a turma não ver que a glória estava indo embora. E Paulo diz assim, nós tiramos o véu e contemplamos a Cristo e brilha de glória em glória. É isso que Moisés queria, né? Mas ele viveu numa época que não podia fazer isso ainda. E a Bíblia diz que Moisés escolheu Cristo, mesmo assim. Mas veja que coisa interessante. Agora, muitas vezes nós temos a igreja modelo Moisés. No modelo Moisés, a gente tem que colocar a máscara, para a turma não ver. E tem gente que vive apagado a vida toda. Chega num domingo, ele bota um véu assim, está escrito modelo Moisés. Para a turma pensar que eu estou brilhando. Mas eu já apaguei. Não é isso que Deus quer de você. Isso que é uma igreja que brilha. Que os cultos, você esteja na presença do Senhor. Brilhe. Segunda, brilhe mais. Terça, quarta, quinta, sexta. Quem que é essa igreja? Essa é a igreja. Esse é o projeto de Deus para nós. Brilhando até ser dia perfeito. Contemplando o Senhor, somos transformados. Então a igreja atenção, a igreja é parte da nova criação. Ela foi chamada por Deus para estar em Cristo. Sem mim nada podeis fazer. Quem está em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que eu estou propondo para vocês é a igreja do jeito que a Bíblia coloca. Não uma velha religião. Em Cristo, eu estou nele, ele está em mim. Por isso que eu gosto dessa oração, que convém que ele cresça e que eu diminua. Mais de Cristo em mim, menos de mim em mim. Mais do brilho de Cristo em mim, menos das minhas sombras em mim. Mais da glória dele em mim, mais da saúde dele em mim, mais da vitória dele em mim, mais da missão dele em mim. De glória em glória. É isso que gera santificação. Por isso que quando os reformadores vão falar de igreja, eles falam o seguinte, que eu gosto. A igreja tem dois aspectos inseparáveis. Ela é celestial, correto? Ela é sobrenatural. A igreja tem que compreender isso. Ela tem um aspecto sobrenatural. Bíblica e teologicamente, ela é sobrenatural, ela é celestial, mas ela é terrena também. Não estamos afirmando que ela tem duas naturezas como Cristo, mas sim que a igreja, ela é estritamente humana, mas ela tem essa dimensão do céu e da terra. Né? Ela toca o céu e a terra. A igreja é celestial e sobrenatural, porque tem uma origem divina, está unida com Cristo, a cabeça. Então a igreja tem um aspecto sobrenatural.
E Hebreus diz que nós somos participantes dos bens futuros. Viver a igreja é participar dos bens futuros. Tem gente que acha que tem que morrer para participar dos bens futuros. Mas Hebreus diz, não, nós participamos já dos bens futuros. Os bens futuros já chegaram. Nossos cultos têm que ser o lugar onde nós experimentamos os bens futuros. Eu creio numa igreja viva. Eu creio numa igreja que move-se em Deus, firme na palavra, firme em Cristo, firme nesta realidade da nova criação em Cristo. Ela vive, ela experimenta isso. Por isso que eu digo que a igreja, ela é celestial. Um outro ponto que eu acho que os reformadores acertaram, que a igreja participa da santidade de Cristo. Porque muitas igrejas por aí pregam que santidade é pode ou não pode, pode ou não pode. Aí as pessoas vivem a religião do pode ou não pode. Na nossa tradição, não. Na tradição reformada, a santidade é Cristo que vence em nós. Eu dependo da saúde de Cristo, da vitória de Cristo. Vós já estáis santificados pela palavra. É viver a vida, como diz Paulo, a vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Não sou eu quem vivo, mas Ele vive em mim. Então, eu participo da santidade de Cristo, das vitórias de Cristo. É Cristo vivendo em nós. Temos que aprender isso com mais força. A igreja está destinada a se reunir com Cristo na cidade de Deus. Mas a igreja também é terrena, ela é histórica, ela é uma instituição administrada por humanos, dentro dos sistemas sociais, ela é condicionada historicamente, ela tem problema histórico. Nós somos cheios de problemas. Você já notou isso, né? Não. Você não é muito fácil, né? Quando você falar a igreja está cheia de problema, é bom você dar uma olhada no espelho e olha assim, diz, é você o problema. Vê se muda a sua vida. O espelho fala para a gente, né? Então nós precisamos dizer, Senhor, muda a mim mesmo, para que a minha vida seja carregada de Cristo. Eu preciso mais de Cristo, mais da vitória de Cristo. Então a igreja é terrenal, né? Ela é terrena, mas eu gosto sempre de dizer, a igreja é celestial. Ela é sobrenatural. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, por sua origem em Deus Pai. Por meio de Jesus Cristo, no Espírito Santo, o que lhe confere o caráter trinitário. Então, a igreja é o lugar onde nós somos fundamentados em Cristo, criados pelo Pai e por obra do Espírito Santo. Então, a igreja tem que abraçar o fator trinitário. Eu tenho aprendido algo que eu gosto muito. Uma vez eu ouvi um teólogo italiano falar isso. Ele disse que existe uma forma pagã de adorar. Existe uma forma pagã de orar. E existe uma forma cristã de adorar e uma forma cristã de adorar, de orar também. Presta atenção. Ele diz que o pagão, ele ora a Deus. Ele adora a Deus. Essa é a forma pagã. O cristão não. O cristão adora em Deus. Ele ora em Deus. Nós estamos em Cristo. Adoramos em Cristo. Porque nós já estamos colocados por Cristo dentro da Trindade. Então, o Espírito nos faz adorar o Pai por meio do Filho. O Filho nos faz adorar o Pai e o Espírito, né? Então, nós temos, e o Pai abençoa para glorificar o Filho. Como que ele faz isso? Pelo Espírito. Veja, há uma trindade envolvida. Por que Deus cura? Para glorificar o nome de Jesus, pelo poder do Espírito. E por que Cristo cura?
para que o Pai seja glorificado no Filho. Como isso? Pelo Espírito. Olha que coisa gloriosa. Então nós entramos nisso, você faz parte de uma realidade maravilhosa. Essa é a igreja celestial, em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão movendo na igreja. E é pena quando alguém começa a se glorificar, né? Ah, sou eu que orei. Aí ele quer chamar atenção para ele. Quem cura não é você, é o Pai, para glorificar o Filho. E o Filho cura para glorificar o Pai, por meio do Espírito. E você entra nisso. E Deus te chama para participar disso com seus dons e ministérios. Então, essa é a compreensão da igreja. Então, esse é um ponto que eu quis enfatizar para a gente entender que essa origem celestial da igreja é a compreensão de que ela é uma propriedade de Deus. Isto foi fator determinante no século XVI, compreender a igreja. E eu creio que tem que enfatizar isso, porque senão a gente perde alguma coisa maravilhosa. E a igreja tem essa santidade, né? Ela testemunha o Senhor glorificado. Ela participa de uma posição de vitória em Jesus Cristo. Paulo diz assim, que ele nos ressuscitou em Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. A vida cristã é viver esta vida de vitória, né? Eu gosto muito eu estou dando essa primeira ênfase para vocês, antes de entrar numa parte bem prática, para vocês compreenderem o seguinte: na teologia reformada, nós temos que viver esta vida dependendo de Cristo. Olha o que eu escrevi ali: os teólogos reformados confessam a igreja na terra como sendo santa, mas a santidade da igreja é baseada na sua participação na ressurreição de Cristo, o único santo de Deus. E quando a gente fala de igreja, naquilo que aprendemos com os reformadores, é o seguinte: a igreja é triunfante, mas antes de igreja ser triunfante, ela é militante. Então, ela é militante, fala comigo, militante e triunfante. Quando ela milita, ela triunfa. Então, vocês fazem parte da igreja militante. A hora que você partir, você faz parte da igreja triunfante. Garanto que ninguém está com pressa. Então, seja da militante. Agora, tem gente que está na igreja descansante. Entendeu? Paulo Damião diz que na igreja dele lá tinha os que eram crentes flutuantes. Mas nós temos só uma coisa, porque é a igreja triunfante, igreja militante. Eu gosto de sempre dizer agora no Ministério de Oração o seguinte: uma igreja orante sempre será uma igreja militante. Uma igreja militante é orante. E ela é triunfante. Então, esse é um princípio muito interessante. A igreja é celestial nesse sentido, e é este o sentido da igreja. A igreja militante, né? A igreja daqueles que estão envolvidos, trabalhando, buscando a glória de Deus, o trabalho para entrar cada vez mais em Deus. Deixe-me dizer algo que eu creio que isso fez muito bem quando eu aprendi. Nós somos filhos da igreja, né? A igreja é onde nós somos formados pelo batismo, nós somos selados em nome de Cristo, recebidos em nome de Cristo, o púlpito onde ouvimos as boas novas, a escola onde estudamos a palavra, as escrituras, os credos apostólicos, a mesa onde recebemos a ceia. E eu gosto dessa afirmação: a igreja é a mãe em que fomos gerados, a qual nos cuida até o nosso celestial descanso. Somos filhos da igreja. E aqui eu quero usar um conceito que quem trouxe muito forte isso foi João Calvino. Ele diz que a igreja é como se fosse a nossa mãe, é o útero onde nós fomos gerados na nova vida em Deus. A igreja, diz Calvino, é a mãe cujos seios nós nos alimentamos, nós crescemos, mas nós fomos gerados. Eu acho isso de uma beleza ímpar. Todos que são salvos foram gerados na igreja, de alguma forma.
Você está aqui porque um dia você foi gerado em Cristo. Algo chegou em você chamado igreja. Irmãos ou irmãs pregaram o evangelho, ou a tradição dos pais, avós. Mas o fato que você faz parte desta realidade. Então, essa é uma metáfora que aparece nos livros, que eu acho de uma força tremenda. Somos filhos. Porque é ali onde a palavra de Deus nos gerou. Por isso, compreender a igreja é um segredo maravilhoso. Ela pode ter problemas, pode ter dificuldades, tem coisas que você não concorda, mas também você de vez em quando não concorda com muita coisa da tua mãe, mas por isso você não vai jogar a mãe fora. Senão agora eu não tenho mais mãe, não quero saber de mãe mais. Não tem jeito, você é filho da mãe mesmo. É incrível, né? Não tem jeito, né? A Tom até brinca com isso, mas é verdade. Agora é melhor falar, sou filho de uma mãe, né? Mas somos, né? Mas olha que coisa maravilhosa. A igreja é a nossa mãe, né? Então é incrível isso. Nós não podemos perder isso. João Calvino adotou essa imagem da igreja como mãe. E ele estava citando Agostinho, Cipriano, né? Então, eu acho muito... Cipriano era mais forte ainda. Ele dizia, não pode ter Deus como pai quem não tem a igreja como mãe. Era mais direto ainda, né? Era preciso entender isso. Muito forte. Eu acho que, inclusive, Calvino pegou muito do que a Igreja Católica tinha e muito se perdeu nisso, né? Que ele estava justamente porque ele vai em Agostinho, vai em Cipriano para dizer, não, a igreja é a igreja. Claro que ele não estava mais defendendo a instituição, porque ela pode também trair o próprio ser igreja, né? Porque a igreja tem uma questão, há uma essência. Eu estou falando aqui muito hoje para vocês de essência. Muitas vezes a forma atrapalha, muitas vezes tem formas que precisam aperfeiçoar, né? Muitas vezes tem gente que estratifica a forma, glorifica a forma e perde a essência. Então você tem que tomar muito cuidado com essa questão da essência e da forma. E eu quero até contar uma história para vocês entenderem bem isso. Diz que o sujeito estava morrendo no deserto, estava morrendo, e alguém chegou correndo e viu que ele estava com sede, jogou o cantil e botou na boca dele, jogou água, ele jogou a água para fora e morreu de sede. Depois falaram, por que ele não quis beber, ele se suicidou? Não, é que ele faz parte de uma religião que é pecado tomar água, a não ser que seja copo de cristal. Se for um copo de cristal, eu posso tomar água. Se for outra coisa, não. Ele morreu de sede? Não, ele morreu por causa da religião. Certo? E tem gente que a água está ali, o que ele precisava era da essência, mas por causa da forma, ele destruiu a essência. Tem gente que diz assim, não, o culto tem que ser desse jeito, tem que ser nesse copo. Se não for nesse copo, eu não aceito. Aí ele sai com sede. Porque não deram no copo dele, tem que ser no meu copo. Entenderam? Ele está privilegiando a forma. E perdeu a água. Não adianta chegar e falar, vamos fazer um culto igualzinho era em Genebra em 1916. Você não aguenta. Porque lá era um copo, agora é outro. O que eu preciso é daquela água. Mas tem gente que briga por causa do copo. É porque ele já está há muito tempo sem água. Já que não tem água mesmo, ele fica brigando por causa do copo. Aí a igreja divide. Por quê? Por causa desse copo, por causa desse copo. Ficam duas igrejas por causa do copo. As igrejas nunca dividem por causa da essência. Sempre por causa da forma. Entenderam? Se vocês entenderam isso, vocês estão libertos de uma praga que tem percorrido as igrejas nos últimos 1000 anos. Eu quero dar uma paradinha, mas só quero ver se eu terminei aqui uma parte. Espera um pouquinho aí. Gente, a igreja
ela é a igreja dos redimidos. Por isso que a igreja tem que estar sempre reformando, sempre se atualizando, cada vez mais. Gente, a igreja não é prisioneira de si mesma. A igreja é como a lua, ela não tem luz própria. Ela tem que refletir a luz do sol. A igreja tem que estar diante de Cristo para refletir a luz do mundo. Na noite escura do mundo. Isto é a igreja. Se ela não estiver diante do seu Senhor, ela não brilha. E o mundo não vê a luz. Temos que ser uma igreja que está diante do Senhor. Capaz de dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma igreja que é livre de si mesma. Porque ela não prende a si mesma, mas ela se prende no seu Senhor. Quando ela se prende no seu Senhor, ela é livre e liberta os seres humanos. Quando ela é prisioneira de si, ela escraviza as pessoas e as faz infelizes. Nós precisamos ser a igreja que reflete a luz, a plenitude e a glória de Deus. Vamos parar 10 minutos? Daqui a pouco a gente volta para entender o que é a igreja para a honra e glória de Deus. Amém. É isso mesmo, eu vou falar alguma coisa sobre igreja, ela precisa crescer nessa dimensão. Antes disso, eu vou falar o seguinte. A natureza fundamental da igreja é a seguinte, a igreja ela é o quê? Ela é povo de Deus. Como povo de Deus, ela tem um rei. E o rei é Cristo. Como povo, você é súdito. Você não é escravo. Todos são cidadãos do reino. Como povo, estamos a caminho. A igreja, ela é provisória. O definitivo é o reino. Então, compreende isso para você compreender a aula seguinte. Segundo, a igreja é corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, você é membro de Cristo, sendo membro uns dos outros. Então a igreja tem 12 ministérios. A igreja precisa andar no poder do Espírito. O Espírito Santo habilita a gente a ter 12 ministérios na igreja. Ele age de forma diferente. Uns são evangelistas, outros são profetas, mestres. E é maravilhoso compreender a igreja. Uns são pastores, né? E é tão incrível isso. E Deus pode dinamizar você para vários ministérios. Mas a igreja hoje precisa de mais gente evangelista. Precisa de mais gente no ensino. Mais gente na proclamação do evangelho. É o corpo de Cristo. Alguns são pastores. Eu quero convidar você a compreender, Senhor, a igreja, tu és o cabeça. Cada um de nós somos membros uns dos outros. Os membros mais frágeis também são necessários. De repente Deus usa você para orar. Ore pelo seu pastor, pelos líderes. Ore pelos presbíteros. Ore pela igreja, ore pelas pastoras. Ore pela igreja. Então você descobre o seu ministério. De repente Deus chama você para orar. Eu lembro de uma mulher que chegava antes na igreja, eu perguntava, por que você chega sempre antes? Ela disse, porque eu tenho um ministério de orar pelos bancos vazios. Eu falei, como a senhora ora pelo banco vazio? Eu olho na igreja os bancos que sempre estão vazios e eu oro ali. E digo, Senhor, traga vidas aqui, que serão salvas nessa cidade. E a igreja começou a encher. O pastor nem sabia que ela tinha um ministério de oração, orar pelos bancos vazios, até que eles fossem cheios. Acho que precisamos de um ministério desse aqui. O que você acha? Então, nós podemos ter, são poltronas, né? Você vê que coisa? E eu falei um dia para essa mulher, continue orando, que Deus levante outros intercessores. E ela começou a orar o seguinte, que cada pessoa que entra nessa igreja, se não tiver nascido de novo, tem a experiência do novo nascimento. Minha gente, que ministério é esse? Vai chegar no céu, essa mulher vai ganhar uma coroa de glória, e o pastor, você é pequena, porque
quem fez o ministério foi aquela mulher ali orando. Ela nem apareceu. Mas não, eu fiz um grande mistério. Não, não foi você não. Você só pregou e batizou. Quem sustentou foi essa simples pessoa aqui, que ninguém sabia, mas que estava orando. Isso é o dom de Cristo. Então, nós temos que compreender a igreja nos dons e ministérios. Entenderam bem isso? Olha que a Bíblia diz, os membros que parecem mais fracos são necessários. Repete comigo, são necessários. Necessários. Eu tenho um amigo, Edson, que disse que ele era um pastor metodista. Ele tinha uma igreja que estava crescendo muito e ele estava passando muito mal o dia, mas muito mal, muito mal, muito mal. E ele disse, Deus, não deixa ninguém vir aqui hoje, eu não aguento. Faz o seguinte, já que o senhor é o cabeça da igreja, pede para alguém na igreja vir aqui orar. Vamos ver se essa igreja é governada por si. Se algum líder da igreja vem aqui orar por mim. Eu não vou ligar, não. O senhor liga. E ele ficou lá e estou vendo que não tem ninguém que ouve o Espírito. Aí quando ele tocou a campainha, era uma jovem que tinha uma deficiência mental, tinha uma dificuldade de falar muito grande. Ele olhou para ela e levou assim, Deus, você quer me castigar. Essa é a última pessoa que eu gostaria de ver e falar hoje. Porque eu gasto toda a minha energia quando eu falo com ela. Ela leva tempo para começar a falar bom dia. E essa moça começou a falar bom dia. E quando falou bom dia, depois ele disse, eu posso orar pelo senhor? Foi a única que ouviu o Espírito. E ele orou 5 minutos depois, ela orou 5 minutos depois, ele estava curado, estava bem. Sabe o que ele fez no primeiro domingo? Chamou aquela jovem na igreja, na frente, pediu perdão publicamente. Porque ele desqualificou o membro mais fraco da igreja, que a Bíblia diz também são necessários. Essa história mudou a minha vida, mudou o meu ministério. E é lindo quando você começa a descobrir isso. Eu era pastor em Maringá e naquela época não tinha ninguém para substituir. Eu estava passando muito mal e eu fui para o púlpito meio segurando. Eu consegui pregar com muita dificuldade. Naquela época a gente chegava, acho que o João lembra dessa época, a gente chegava lá no fundo da igreja para cumprimentar todo mundo, né? Não sei, você faz isso aqui ainda, mas não é comum mais em muitas igrejas, né? E aquele dia eu pedi perdão a uma igreja que eu não ia para a porta e estava passando mal. E eu lembro que eu fui direto para a cama. Normalmente eu pregava, tinha o culto, depois que ia jantar, né? E a Jane está aqui agora, não sei se ela vai lembrar disso. Eu fui para a cama e não sei se um hospital, se um médico. E eu lembro que o Kleber, meu filho, tinha uns 2 anos e meio, 3 por aí. Ele entrou correndo, assim, gritando. E a Jane falou, fica quieto, filho, papai não está bem hoje, papai está dodói. Ela falou, eu lembro que eu ouvi ela falar isso. Aí ele entrou com a pontinha do pé, sabe? Eu acho que ele não tinha 3 anos, porque eu lembro que a Ellen não tinha nascido ainda, então deve ter sido antes de 3. E ele chegou assim, bem pertinho de mim, e falou assim, papai está dodói. Eu disse, Kleber, não faz barulho, papai não está se sentindo bem. Ele falou assim, até hoje eu lembro, ele disse assim, não tem nada não, papai. Jesus vai vir aqui agora curar você. E ele fez, eu não vi nada do que ele orou. Eu só sei de uma coisa, 5 minutos depois eu estava jantando, completamente curado. Nessa época eu estava estudando, os membros mais frágeis também são necessários. E a partir desses dias, quando eu fiquei doente na minha vida, sabe o que eu faria? Eu procurava as crianças para orar, porque eles oram com uma fé tremenda. Aí eu sentava, quantas vezes eu sentei assim, vem aqui, ora pelo pastor. É um segredo para você que vai ser um pastor. Os membros mais frágeis são necessários. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Quando a gente começa a aprender isso, muda toda a dimensão do nosso ministério.
Como eu valorizo as pessoas idosas da igreja, eles têm uma vida de oração. Sabe, comecei a ativar os idosos da igreja para orar mais pela igreja, orar mais pelo ministério. E eu vi as igrejas florescendo em Deus cada vez mais. Os membros que parecem mais frágeis são necessários. Repete comigo, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o templo do Espírito. O templo do Espírito significa cada um é edificado pelo Espírito. Você é uma pedra, um tijolo. Não adianta. Vou dizer algo para você nunca, jamais esquecer. A igreja não é um depósito de material de construção. A igreja é um edifício, templo, edificado pelo Espírito Santo. Quando a igreja é um depósito de material de construção, nós precisamos cercar a igreja para ninguém roubar a pedra. Mas quando você é edificado pelo Espírito, cada um começa a descobrir o seu lugar. E se você é uma pedra solta, o diabo pega você para atacar na vidraça dos outros. Mas quando você é um edifício, uma pedra no edifício de Deus, Deus é glorificado. Aqui tem tijolo aqui, só que você não vê, porque virou parede. Já foi edificado. Não, eu quero que eu sou um parede, mas tem que colocar no lugar certo. Se não colocar no lugar certo, quem é que decide? É o construtor ou é o tijolo? Renda-se para que ele coloque você onde ele quer colocar você. Entenderam que é difícil? É lindo, gente, a igreja. Veja, estou usando uma metáfora tão simples, mas você nunca vai esquecer disso. Isto é a igreja. Corpo, templo e povo de Deus. E aí você vai descobrir algo que eu precisava dizer para esta igreja. Gente, a igreja precisa crescer no ensino. É o que vocês estão fazendo aqui agora. A igreja precisa crescer na koinonia, na comunhão. Cada vez mais, comunhão. Por quê? Porque a igreja não é uma questão matemática. A igreja é biológica. Ela é orgânica. Ela é um organismo vivo. Então, ela tem que crescer na proclamação também. Claro que é numérico, proclamação. Mas tem gente que acha que quando pensa em igreja crescer, só pensa em números. Não, a igreja cresce de dascalia, ensino, koinonia, comunhão, querigma, pregação, diaconia, serviço. O que podemos fazer? Então, essa igreja está começando, é ótimo que ela faça corretamente. Temos que crescer em 4 dimensões permanentemente, o tempo todo. E alguns vão numa direção, outros vão noutra, mas todos juntos tem igreja crescendo no ensino, na comunhão, na pregação e no serviço. Entenderam o recado? Quando você entendeu isso, você começa a entender a igreja. E aí que é aquilo que eu falei, a igreja tem uma essência e tem uma forma, certo? Agora eu quero só dar esse parâmetro aqui para terminar o assunto hoje. É o seguinte: a essência fundamental da igreja, o centro, a igreja existe para a glória de Deus. Alguém me perguntou agora há pouco, o que seria uma igreja prisioneira de si mesma? Quando ela não existe para a glória de Deus, quando ela existe para a glória do pastor, a glória do líder, a glória dos presbíteros, ou presbíteras, ou a glória do nome da denominação. Não, a igreja existe para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Esse é um princípio reformado, tudo para a glória de Deus. Eu vi uma vez um pastor me procurou, numa grande denominação brasileira. O líder poderoso disse assim: vocês aqui existem para fazer eu brilhar. Eu falei, você continuou na igreja? Ele disse, acabei saindo. Ou saíram com você.
Gente, como pode alguém que anda em Deus, anda no Espírito, falar uma besteira dessa? Isso é uma patifaria evangélica que está por aí. A igreja existe para a glória de Deus. É que há grupos pequenos também assim, sabe? A pessoa quer centrar tudo nele. Isso não é o evangelho. A igreja existe para a glória de Deus. Por que crescer para a glória de Deus? Almas salvas para a glória de Deus. Resultados para a glória de Deus. Você tem que trabalhar o máximo na igreja para a glória de Deus. Orar mais para a glória de Deus. Você trabalha para quê? Para a glória de Deus. Você vai casar para quê? Para a glória de Deus. Ter filhos para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. É isso que é a vida cristã. Então, quando você começa a compreender a igreja, para a glória de Deus, você vai ver que a igreja tem que crescer em comunhão para a glória de Deus. Ela vai crescer em adoração para a glória de Deus. Não é para adorar quem adora. Eu já vi muita distorção disso. Uma vez eu ouvi alguém falar assim: eu adoro esse grupo de adoração. Você devia ter adorado quem o grupo de adoração está adorando. Eu adoro quando vocês adoram. Eu adoro vocês adorando. Está errado, não. Eu adoro Deus, que vocês estão adorando. Então, mas eu já vi muitos adoradores que eles adoram a sua própria adoração. Aí você vê que está bonito, está lindo, está perfeito, mas falta algo. Sabe o que falta? A presença. Nós precisamos da presença. Adorar para a glória de Deus. Senhor, não conseguimos fazer o melhor, mas queremos fazer para a Tua glória. Ensina-nos a fazer melhor, para a Tua glória. É isso que é a igreja. Adoração para a glória de Deus, comunhão para a glória de Deus e testemunho. Por que eu tenho que testemunhar de Cristo? Para a glória de Deus. Deus é glorificado. Fale de Cristo. Anuncie Cristo. Convide pessoas. Por quê? Porque eu quero que Deus seja glorificado. O que eu posso fazer para, no culto do próximo domingo, trazer mais glória ao Pai? Interessante. Você contribui para a glória de Deus. Senhor, abençoa meus negócios, meus lucros, porque eu quero investir mais para o louvor da Tua glória. Gente, olha como que muda tudo. Você traz um nível de unção na igreja. Tudo para o louvor da glória de Deus. Entenderam? Essa é a essência da igreja. E quando eu descubro isso, eu vou contar, essa aula aqui já não é totalmente minha, mas Deus me deu um privilégio incrível. Deus faz umas coisas, Ele fez umas coisas da errada na minha formação teológica, para eu acabar fazendo umas disciplinas no Seminário Metodista Livre, onde tinha um professor chamado Howard Snyder. Hoje ele é considerado um dos maiores eclesiólogos do mundo. Howard Snyder, que falou em Lausanne. Ele foi meu professor 2 anos. Eu falei, uau, que privilégio. Naquela época eu não sabia valorizar o que eu estava tendo. Foi um terremoto que passou no Brasil, né? Ele que me deu esses quadros aqui. E adoração tem a ver com arrependimento, instrução e celebração. Então, aí ele fez esse quadro, ó. Lembra da oração? Arrependimento. Arrepender é adorar. Rendição é adorar. Quando você se rende a Deus, você está adorando. Arrependimento é adoração. Instrução é adoração. Quando você está aprendendo, você está adorando a Deus. Quando você está celebrando, você está adorando a Deus. Então veja, adorar a Deus é celebrar? É. Mas também é receber ensino, é adoração. A
arrepender-se, render-se, entregar-se. É adoração. Renda-se. Renda-se a Cristo. Sabe, eu creio que domingo foi dia de Pentecostes. A igreja precisa sempre se render ao Espírito Santo. A dizer, Senhor, encha-nos do teu Espírito para sermos a igreja que tu queres que sejamos. Irmãos, cada igreja tem uma característica. Nós não temos que ser igual a outra igreja. Esta igreja tem uma característica própria, mas ela tem uma característica própria para ser cheia do Espírito, cheia da palavra. Eu acho que tem gente que fica querendo ser igual a outra. Não temos que ser igual a nenhuma. Temos que ser igual ao que Deus quer que nós sejamos. O padrão está no céu, né? Não na outra igreja. Para mim, todas as igrejas têm características diferentes. Somos diferentes. Mas todas precisam estar sob a égide do Espírito. Então, uma oração que eu daria para vocês é o seguinte, olha, Senhor, encha-me do teu Espírito, quanto seja possível, eu ser cheio do teu Espírito. Encha esta igreja do teu Espírito, como uma igreja no século 21 pode ser cheia do teu Espírito. Que nós possamos fazer o que o Senhor quer que nós façamos, pelo poder do teu Espírito, nesta cidade. Quantas vidas serão salvas nessa cidade? Entenderam o que eu estou falando? É uma igreja que compreende isso. Então, isto é adoração. Bem, a igreja tem que crescer em comunhão. Isso significa disciplina. Ela tem que ter as disciplinas espirituais. Ela precisa aprender a ter disciplina. Isto é, ela precisa estar em ordem. Ela precisa de santificação. Tem que buscar sempre a santidade de Cristo. E ela precisa dos dons do Espírito. Muitas vezes a gente pensa que dons do Espírito é ser igual a uma igreja pentecostal, não é? Muitas vezes a igreja pentecostal não está tão cheia dos dons como deveria também, mas significa ser uma igreja que compreende que o Espírito Santo dá dons à igreja, celebra os dons espirituais. A nossa igreja é uma igreja que crê na contemporaneidade dos dons do Espírito. Isto é, os dons são para agora. Houve uma época que eles achavam que não era para agora, só no passado. Os dons do Espírito fazem parte da realidade da igreja. Quando eu estou dizendo isso, irmãos, muitas vezes a gente não entende que irmãos da igreja podem ter dons de orar um pelos outros para sermos curados. Às vezes você tem o dom de orar por alguém, fazer uma visita e ora, evangeliza, ora, pessoas são curadas. Porque o Espírito Santo, os dons são do Espírito. Mas ele flui através da igreja. O que está errado, que aconteceu muito nos avivamentos, que as pessoas começaram a idolatrar os dons. Eu chamava de donzolatria. Então eu tenho um dom, eu tenho 2, eu tenho 5. E ficava se glorificando, mas não fluía nada do Espírito. Era só a embalagem não dizia o que estava no conteúdo. Nós precisamos de uma igreja que seja um mover de Deus. O dom é da igreja e flui através dos membros. Então, quando você ora, quando o pastor ora, não o pastor João, a igreja está orando, entendeu? É incrível. Quando celebra a ceia, a igreja está celebrando a ceia. Eu gosto de uma palavra do Atmani. Ele diz que quando Pedro se levantou para pregar em Atos 2, diz assim, e Pedro se levantou e os 11 com ele. Ué, quem pregou? Pedro. Mas quem se levantou para pregar? Os 11. É como se dissesse, nós é que vamos pregar, a voz que vai sair uma só. Então, quando o pastor se levanta para pregar, quem está pregando? O conselho, os diáconos, a igreja toda. Nós estamos pregando Cristo. Entenderam? É um corpo. É um corpo. Quando você ora pelo pastor, toda a igreja é abençoada com a sua oração. Ué, um corpo. Quando você perdoa, todos são abençoados porque todos perdoaram e foram perdoados. É um corpo. Quando cura o seu dedão no pé, você estava mancando. O corpo todo foi abençoado, ou não? Quando um membro é curado,
todos são. Difícil que quando um está ruim também, no pecado a igreja toda sofre. O problema não é só dele. Entenderam como é importante você saber por que eu tenho que andar em santidade? Porque nós somos um corpo. Paulo disse, se um é errado, todos são. Né? Por exemplo, você vai no casamento, coloca essa aliança, só esse dedo foi honrado? Não. O noivo foi honrado. A noiva foi honrada. Virou um casamento. Esse dedo ficou em evidência. Mas a totalidade do ser recebeu. É a igreja. Veja quantas metáforas a gente tem para entender o corpo de Cristo e para entender isso que o Snyder está falando. Uma igreja com os dons, santificação, disciplina, glória de Deus, testemunho. A igreja é uma igreja que evangeliza. Então, evangelização faz parte do testemunho. A igreja precisa evangelizar, levar outros a Cristo. Nós temos que descobrir como evangelizar. Eu gosto que nós estamos numa campanha agora, quem ora, evangeliza. E é ótimo isso, nós precisamos aprender mais como evangelizar. Alguns têm mais dons, é claro. Mas de alguma forma nós precisamos, um ao outro, levar as pessoas a Cristo. Fale de Cristo. Eu comecei falar muito de Cristo aos meus filhos e umas experiências maravilhosas é ver meus filhos levarem outros a Cristo. Eu vi, já funciona isso. Né? É tão maravilhoso isso. Recentemente eu encontrei um engenheiro e ele começou em lágrimas, me abraçou e disse: eu quero agradecer a sua vida. Você não sabe, mas aquelas fitas que você gravava na igreja, teu filho trazia para mim e eu ficava ouvindo. E quando eu comecei a ouvir, e eu fui levado a Cristo pelo teu filho. Ele tinha 8 anos, levou o colega a Cristo. Levou ele ao novo nascimento. Depois começou a emprestar aquelas fitas que a gente tinha, que você lembra que tinha lá no Ministério da Palavra, e foi emprestando para ele. E ele começou a ouvir aquelas fitas. Aí o pai, que era professor da UEL, disse: o que é isso meu filho está fazendo? Ouvindo o quê? E foi lá, na hora que ele foi para a escola, e colocou e ouviu. E um dia ele me procurou e disse: eu quero agradecer pelo que teu filho está fazendo pelo meu filho. Ele era muito rebelde, era assim. Hoje é um novo filho. Eu quero agradecer porque o teu filho me deu um novo filho. E eu quero saber como que a gente faz para ir para a igreja. Eu quero esse Cristo que mudou meu filho. A família inteira foi para o reino de Deus. O que é evangelizar? Uma criança levando a Cristo. Hoje ele é um engenheiro, mora na Inglaterra, tem uma família maravilhosa, casou com uma esposa maravilhosa. O reino de Deus. Evangelizar. Eu e você precisamos descobrir como fazer isso, como levar outros a Cristo, saber o que fazer. Muitas vezes é uma coisa tão simples, mas você tem que proclamar Cristo. Evangelizar. Leve seus filhos a evangelizar. Fale para os seus filhos o que é nascer de novo. Como nascer de novo. Jesus disse: é necessário nascer de novo. Você lembra o dia que tudo começou? Você me contou agora mesmo, a vibração, a alegria. Nada é mais maravilhoso. Jesus disse isso. Alegrai-vos, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida do Cordeiro. É isso que você tem que vibrar, é isso que tem que alegrar. Essa é a maior alegria. E quando você evangeliza, você afeta a eternidade de uma pessoa. E eu vou dizer, quando você leva a pessoa a Cristo,
você afeta a eternidade dela e afeta a sua também. Porque eternamente essa pessoa vai te agradecer e vai dizer: estou aqui por causa de você. Porque você orou por mim. Porque você falou de Cristo por mim. Porque você investiu em missões por mim. Você imaginou? Jesus disse: vocês têm que colocar tesouro no céu. Gente, não há nada mais maravilhoso do que você levar pessoas a Cristo. Deixe o Espírito Santo guiar você, convidar você. Isto é o que eu penso que é a igreja. A igreja é evangelizadora. Nós precisamos ativar este espírito evangelizador para a honra, para o louvor e para a glória de Deus. De alguma forma, hoje tem muitos métodos. Tem hora que eu fico pensando, você já imaginou se Paulo, João já pensou, se Paulo tivesse internet, se tivesse WhatsApp, o que esse homem ia fazer no planeta Terra? O cara não tinha nada, nem telefone, nem carro, e o cara queria ir para a Espanha para transformar outra língua. O que estava dentro deste homem? Que paixão pelo mundo. Deus não permitiu fazer isso, porque Deus tinha outro plano. Paulo, vem aqui, você vai escrever cartas, porque você vai para a Espanha. Tudo que você escreve vai ser em espanhol, vai ser em catalão, vai falar em todas as línguas do mundo. Você é a igreja. E você vai tocar o planeta Terra em todas as gerações. Que coisa tremenda! E chegou a mim e a você. Cheio do Espírito. Estava ouvindo um historiador contar de Paulo, fiquei tão impressionado, está nos anais da história em Roma. Impressionante, diz que Paulo estava ali sendo condenado e chegou a hora da execução de Paulo. E ele vai ser levado para ser decapitado. Tinha uma mulher da igreja, cega, que intercedia por Paulo diariamente. Dia e noite. Olha que ministério, hein? E aí ela disse: o apóstolo vai ser executado. Eu quero que vocês me levem e me coloquem bem em frente onde ele vai passar. Ele falou: mas para que você não vai vê-lo? Eu quero só sentir a presença, saber que ele passou por ali, na minha frente, indo à morte. Gente, sabe o que acontece? Conseguem botar ela lá, essa mulher cega. Quando Paulo passa, ele faz assim com a mão e bota a mão na cabeça dela. Ela começa a ver na hora. Foi curada. Isso está na história, gente. Na hora, antes de morrer. Nem Paulo sabe que fluía da vida dele. Um milagre. Como a gente precisa de homens e mulheres cheios de Deus, né? Isso me emocionou quando eu vi essa história. Que vida. Que vida. Né? Amém? Serviço. Isso é diaconia. Testemunha serviço. O que você pode fazer? O que deve fazer? O que faremos para a honra e glória de Deus? Justiça, procurar as coisas sérias. Procurar fazer a coisa certa, ser contra o erro, contra o mal. E assim temos a igreja. Comunhão, evangelização, serviço. Finalmente, eu quero terminar com essa frase de N.T. Wright. N.T. Wright é um teólogo da Bíblia. Ele diz assim: a igreja é a comunidade que pratica a ressurreição.
Depois que eu li isso, eu estou procurando mais para compreender isso. Como pratica a ressurreição? Vive na ressurreição. Pratica um viver na presença de Cristo. Isto é, pratica a ressurreição, sabe, Cristo está presente. Aqui estamos reunidos em nome de Jesus e Ele está presente. Veja, quando estamos falando de Cristo, estamos falando histórias tão lindas, o Espírito Santo testifica em você, no seu espírito. Tanto que você não vê a hora passar, né? Parece que começamos agorinha. Então, por quê? Porque o Espírito Santo testifica na sua vida. Então, é o Espírito Santo nos tocando para sermos a igreja, antecipando a nova criação de Deus através da vivência do amor. Então, o Espírito Santo traz toda a realidade da nova criação, como sinais visíveis do reino vindouro, em meio às realidades presentes. A igreja, ela recebe sinais do reino de Deus. A igreja, ela está caminhando rumo ao reino de Deus que está a chegar. Esse é o tema da próxima semana. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, enquanto oramos, pedimos que o Teu Espírito nos toque, para o louvor da Tua honra e glória, que nós possamos viver e praticar um viver na ressurreição, por causa da Tua glória, Tua majestade, Tua presença. Louvamos a Jesus Cristo. Faça-nos entender a igreja como povo de Deus, como templo do Espírito, como igreja criada em Cristo para viver uma vida nova, uma essência mais profunda do que ser a igreja. Pai, que aqueles que estão me ouvindo compreendam mais e mais a igreja. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Que sejamos a igreja com comunhão, com intimidade com Cristo, para o louvor e para a honra da sua glória. Desperta-nos, Senhor, para um viver novo, com alegria, nessa dimensão. Oramos no poder do nome de Jesus. Quem crê e recebe diz amém. Glória a Deus, aleluia.